fora do comum, pelo estilo de luta, a época, por toda a mídia que ele sempre... O Vitor sempre teve uma mídia espontânea muito boa, sempre desenvolveu essa parte do trabalho muito bem. Você lá de dentro devia ver isso com olhos clínicos, de entender que, porra, a luta é luta para quem pratica, para quem assiste é show, é entretenimento. Não é, cara? E você deve ter visto a parada quando ninguém, a não ser o fã hardcore, dava importância, e daqui a pouco começou a ver gente que você nunca imaginou que fosse gostar de luta, passar a gostar de luta, né, cara? Uma pessoa legal, cara, tem uma dica legal para você trazer aqui, é a Una, cara. A Una, ela foi uma pessoa fundamental nesse momento, né? Ela era o braço direito do Carson. Hoje ela trabalha a parte de imigração, mora nos Estados Unidos, mas ela foi a secretária do Carson, ela cuidava de tudo isso. Então ela viveu o Vitor, o início do Vitor, o início do Carson. Tem umas histórias inacreditáveis dessa época, que eu cheguei a ir lá umas 3 vezes, ficar na casa do Carson e vivi um pouco, mas ela viveu ininterruptamente. Eu diria que a Una, cara, a melhor pessoa para contar essa história, depois do Vitor, e obviamente se o Carson estivesse vivo, é a Una. Porque ela viu os caras chegando lá para fazer super bem. Ela está sempre no Rio, vou te passar o contato. Tá. É o melhor, assim, um dos melhores resenhas que eu fiz foi com a Una. Assim, a galera pede até hoje, deu 60 mil, a galera pede para trazer ela para fazer a segunda parte, mas ela tem muita história que você não acredita. Assim, tipo, naquele momento, cara, Hollywood bombando, e o Carson, o Vitor, né, cara? Muita gente só lembra do Vitor, e isso é muito legal que a Una traz. É um depoimento único. Porque muita gente, o Carson, aquele jeito dele, né, tal, ele brigou com o Vitor, óbvio. Sim. Dá para entender aquela história, né? A gente entende muito bem a mágoa dele, sim, situações dele e tal. Mas, cara, tem sempre os dois lados. E o Vitor, cara, é um cara que você vê pelas histórias da Una que ele foi fiel pra caramba. Ele teve propostas daquele milionário que é o John Miles. Não. Eu acho que é o John Miles. É um cara do cinema. O cara botou jatinho na mão. O cara se apaixonou pelo Vitor. O cara patrocinou o Vitor. E ele chegou pro Vitor e falou: Vitor, é o seguinte... te dou tudo, meu irmão, te dou casa, te dou tudo aqui pra você se apaixonou no sentido não sim. homem, né? Mas no sentido não como afetivo, atleta, não afetivo. Mas prometeu tudo pro Vitor, patrocinou o Vitor, só que falou, cara, só que o Carson, eu acho que o Carson tá te atrapalhando. Putz. O Carson, esse velho enche o saco, esse velho não sei o quê. E o Vitor falou, cara, faltou visão, cara, né? O velho é o Miyagi, o velho é o Carson Gracie, o velho é o sinistro da história. Entendeu? Se ele tivesse a visão, ele ia falar, cara, eu fiz o nome, eu fiz justiça à história, trazendo o Carson e o Vitor. O Vitor, né? É só o veículo. Produto, irmão. É o produto. Quem fez o Vitor, ele fez muitos outros, é o Carson. Né? Ele não teve essa visão. Ele quis que o Vitor cantasse o Carson e o Vitor não aceitou. Que maneiro. Isso o Vitor com 18 anos. Então, assim, eu defendo o Vitor nesse aspecto. Muita gente não sabe dessa história. É importante que isso seja dito. Então, o Vitor, cara, ele botou tudo a perder ali. Eles passavam fome, meu irmão. Literalmente? Literalmente. Eles comiam só Myoplex. Caramba. Que o Lapenda levou eles para lá. Outro cara que também, quando estiver no Brasil, você tem que fazer uma live, é o Frederico Lapenda. Outro cara muito injustiçado pela história. É o cara que teve a confusão com ruas. Todo mundo, é o que eu falo, tudo tem suas duas versões. Eu, como jornalista, desde a minha primeira matéria, eu aprendi isso. Boa. Você tem que... Primeira aula do jornalismo é ouvir os dois lados. Bacana. E mais do que isso, cara, respeitar os dois lados. Você não precisa tomar um partido. Eu entendo algumas mágoas do Rui, entendo mágoas do Carson também com o Lapenda, entendo. Cara, mas eu vejo o Lapenda, para mim, como uma das figuras mais importantes da história do esporte. Porque o Lapenda, ele leva o Carson para lá num momento que, sem garantia nenhuma. Ele investe no Carson para o Carson montar uma equipe junto com o Vitor. A coisa inicialmente não vira. Então, obviamente, as promessas tinham que ser talvez renegociadas, mas... E aí acaba tendo uma cisão ali, uma briga, né? E a mesma coisa o Ruas com o Lapenda também, lá tem um problema, mas foi o Lapenda que levou o Ruas. Quando o Ruas era um ídolo, o Vitor fala, o meu ídolo no esporte, que o moleque via correndo na praia, que era o cara que eu queria ser igual, era o Marco Ruas. Ele falou isso, verdade. O Marco Ruas era um monstro, cara. O Marco Ruas era o cara que, tem que ser muito respeitado. Ele sozinho
enfrentou uma nação aqui, junto também o pessoal da luta livre, Hugo Eugênio, né? Tiveram também seu valor, indiscutivelmente, mas o Ruas era o cara que batalhou até o final, já com 2 filhas, a mulher falando, meu amor, pô, a gente precisa fazer virar, e ele não, acreditando, Rocky Balboa correndo na praia sozinho. E o Lapenda é o cara que joga a corda. Entendeu? Independente da briga entre eles, o cara que viu o Ruas e puxou o Ruas e mostrou o Ruas para o mundo foi Frederico Lapenda. Muito bom. Marcelo. Então, um cara assim que tem... E outra, não é só isso que o Frederico Lapenda tem de importância, não. O Frederico Lapenda é o primeiro cara a fazer uma plataforma de lançamento para os grandes eventos do mundo. Aí ele faz o WVC antes do IVC. Ele lançou o Marquier. Lançou o Marquier, lançou o Pedro Rizzo. E aí o Batarelli cola com ele. Batarelli, que é um cara extremamente competente, cola com ele. E aí eles têm um problema lá na sociedade deles, né? O Batarelli sai, vai fazer o IVC, ele continua fazendo o WVC. Mas ele levou o Traven para a Rússia, eu fui junto, cobri. Em suma, o Lapenda é um cara, de uma importância absoluta na história da luta, assim como o Sérgio Batarelli, que depois eles se separam. Batarelli faz um trabalho espetacular para a luta. O Batarelli era um cara que mostrou ao gringo, né? O gringo sempre teve um pé atrás com o brasileiro. O Batarelli mostrou, meu amigo, venham para cá, que aqui vocês vão ser tratados de maneira profissional. E o Batarelli levava os gringos para o Maxud Plaza, entendeu? Um hotel que não tinha, no UFC não tinha Maxud Plaza. O Pride ainda não tinha Maxud Plaza, o Batarelli recebia no Hotel 5 Estrelas de São Paulo. Irado. E chegava com um envelope um dia antes da luta. É o quê? $3 mil que a gente combinou? $3 mil. Tocava a campainha e dava. Entendeu? Então, dessa maneira, ele fez gringos muitas vezes escolherem lutar no mercado brasileiro. O cara falava, o UFC tem panela. O Chuck Liddell veio para cá, Matt Hughes veio para cá, não foi isso? O Hughes, não. Quem veio para cá foi o Chuck Liddell. Veio o Dan Henderson, mas o Dan Henderson lutou no Brasil Open, né? Que é aquele torneio que ele joga um Tom Erickson e Handelman no peso pesado e embaixo eles botam Dan Henderson de garoto de escola, de underdog, com Pelé e Kreze. Então todo mundo só falava Pelé ou Kreze, quem que vai ganhar? Caraca, jiu-jitsu, Carson Gracie, chutebox. E aí, meu amigo... O gringo estragou a festa da galera. O gringo foi e ganhou dos dois, né? Casca grossíssima, né? Demais, Marcelão. demais. Cara, você viu a história muito de perto, bicho. Você viu a história. O Ruas, como você bem disse, para mim é um cara que sempre chama muito minha atenção, porque é o seguinte, ó. Nessa época, a gente falando de jiu-jitsu, falando de Gracie, todo mundo tinha um Sr. Miyagi. O Vitor tinha o dele, o Renzo tinha o dele, todo mundo tinha. O Ruas não, irmão. O Ruas ia na fonte que precisava para poder beber da água e se fazer. O Ruas nunca defendeu uma bandeira, se você parar para analisar, do boxe, do Muay Thai, da luta livre. Ele era Ruas, irmão. Você imagina Ruas com o Carson, o que não teria sido? E o que o Lapenda tentou fazer. Meu irmão. Né? O Lapenda chegou, ele percebe, você vê o Lapenda como ele foi um visionário. Ele chega nesse momento que ele leva o Carson para lá, ele tenta fazer a conexão, ele fala, Carson, vamos ganhar dinheiro, que a gente vai ganhar o mundo, cara. Eu vou trazer o Ruas para você treinar e você vai ficar com a maior equipe do mundo. O Carson fala, vamos. O Carson, ele não tinha muito isso, entendeu? Ele já tinha... Foi o primeiro Gracie a abrir mão. Ele, se dava bem com o Hugo e tal, só que ele criou, né? O Carson, um dos diferenciais dele com os alunos dele, o que era? Ele criava os alunos como galos, né? Então, ele mesmo... Ele regava o espírito belicoso entre os próprios atletas, entendeu? Ele chegava e, tá muito amiguinho, bicho. Aí ele chegava assim, Murilo, o Valide disse que, meu irmão passou tua guarda ontem. Aí ia lá, vou botar fulano pra treinar com você, hein? Entendeu? Então ele fez muito isso. E ele fez isso Ruas, sempre foi o algoz durante muito tempo, né? Tem até... Essa cena eu vi, né? Essa cena eu tava do lado do Carson. Teve uma pesagem, o Ruas morava em frente ao Barra Leme. A pesagem, né? Aí o Carson tá saindo, eu tô atrás do Carson. Aí o Ruas tá saindo do prédio assim, ele... Ruas, vou botar o Vitor pra te enfiar a porrada. Aí o Ruas olhou assim, eu falei, caraca, Carson, tu é louco, cara. O cara ali com a família dele, saindo do prédio dele, não, tem que ter isso. O Vitor vai te pegar na rua, hein? Não, e detalhe, tá? Aí hoje a gente
sob o prisma atual, né? A gente imagina o Vitor e o Ruas. Não, o Vitor era um garoto que estava chegando. O Ruas era campeão do UFC 7, porra. Sim. O Ruas deve ter olhado pro lado, como ele deve ter te falado, e falado assim, Carson, irmão, ruí o osso. Durante anos ninguém me olhava. Eu era o cara que, porra, vocês desprezavam, me chamavam de criante. Agora eu ganhei o mundo, vou pegar e dar cartaz pra garoto teu que tá chegando. Ele falou assim, ó, porra, Alexandre, quem era o Vitor? Vitor é faixa azul, exatamente porra. Isso. Vou brigar com o cara. Naquele momento ali, entendeu? Então, assim, mas o Carson, ele tinha essa história. E aí, quando tem essa situação do Marco Ruas, que o Lapenda fala, ele percebe que pode ser alguma coisa, ele chega e tenta convencer os alunos. Mas aí os próprios alunos se juntam e falam, Carson, não. Porra nenhuma. O Ruas sempre foi nosso inimigo. Como é que tu vai trazer o Ruas pra cá? E vamos falar a verdade? Com a visão daquela época? Naquela época, o que acontece? Meu amigo, o bolo era pequenininho. Você tinha o UFC, o Pride não existia ainda. O Pride é fundado em 97, ele passa a ser o Pride, o evento que é o evento que todo mundo sonha, em 99. Verdade. Entendeu? Eu fui no Pride 4, que foi em 98. Né? Que é quando o Vitor é uma semana depois do UFC Brasil, exatamente. O Pride 4 em 98 imagina, quando o Pride começa a ganhar realmente peso é em 98, 99, né? Quer dizer, não faz o menor sentido, né, cara? O bolo era pequeno, então você imagina os caras que estão ali ralando. Murilão, porra, Lenda, Valide, o próprio Carlão, que tinha acabado de ganhar ali no Japão, né? Pô, maior galera ali ralando com o Carson desde o início, desde a faixa azul, mal ou bem também, construindo o nome Carson Gracie. De repente chega aquele bicho-papão que ele escreve. A verdade é a seguinte, tem algumas verdades que a galera, quem viveu sabe na época, né? Ali, você não vai ver os caras falando isso abertamente, mas é fato, é o seguinte, cara. 2 nomes que eram absolutamente respeitados eram Rickson e Ruas. Obrigado por ter assistido a esse corte. Caso você também queira viver de YouTube e ganhar até $3.000 no seu primeiro mês remunerado, não deixe de clicar no primeiro link na descrição desse vídeo. Caso queira assistir ao episódio completo, o segundo link na descrição desse vídeo é o link direto para o vídeo no YouTube. E caso você queira ouvir no seu celular, através da comunidade do Hotmart, em segundo plano, exatamente como funciona o Spotify, por R$ 3,99 na comunidade Connect no Hotmart, você ouve a todos os episódios no seu celular. Abraço!